O noticiário dos últimos dias, das últimas 24 horas, informa que a ex-presidenta Dilma Rousseff poderia vir a ser imediatamente indicada para comandar o NDB, o Banco dos BRICS. Seria um sinal da importância que o presidente Lula estaria dando a essa coalizão. Qual é o efetivo significado que, na opinião de vocês, este bloco, os BRICS, poderia ter para o desenvolvimento do Brasil e da América do Sul? Com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu acho primeiro uma sinalização muito boa, né? Além do peso de Dilma na política brasileira, né, enquanto ex-presidenta, Dilma é uma profunda conhecedora da política chinesa, né? Ela é uma estudiosa muito boa do tema, inclusive já tive a oportunidade de conversar com ela ao vivo sobre o tema, uma pessoa mais que qualificada para a tarefa. Agora, veja, sobre os BRICS, evidentemente que a China, que faz parte, tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico brasileiro, né? Um papel estratégico, inclusive, que deveria ser aprofundado e alguns termos de trocas comerciais e de relação serem revistas para beneficiar o Brasil e caminhar a superação da dependência. Os outros países dos BRICS, eu acho que tem uma posição um pouco menor de importância estratégica para o Brasil, mas um pouco menor, claro, se comparado com a China, porque nenhum país tem a importância que a China tem para o comércio global, para transferências tecnológicas, para parcerias estratégicas e por aí vai. De maneira geral, eu diria que é fundamental aprofundar essa relação e tal. Agora, reforço, né? Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades muito interessante numa parceria estratégica com a China para um projeto de superação da dependência, né? E isso demanda, claro, reorganizar a casa no Brasil. Por exemplo, não dá para a gente pensar num aprofundamento de uma parceria estratégica com a China, que a gente demande maior transferência tecnológica e acordos comerciais que facilitem a nossa industrialização com teto de gastos, sabe? Tipo, as coisas não ornam, né? Então, eu acho que é uma sinalização importante que tem que ser aprofundada. Agora, que o aproveitamento, em última instância, disso passa por, de novo, e aí estou sendo até repetitivo, passa por uma afirmação interna nacional de projeto para aproveitar todas as potencialidades que estão colocadas nessa parceria estratégica com os BRICS. Muito bem. Com a palavra, Mônica Bruckmann. Breno, eu acho que para o Brasil, de Lula e de Dilma, os BRICS sempre foram uma prioridade. E o Brasil sempre entendeu que a participação nos BRICS não era a participação só do Brasil, era a participação de toda a região. É por isso que, por exemplo, quando criou-se o Banco dos BRICS, aqui no Brasil, numa reunião no Nordeste, foram convidados vários mandatários da América do Sul para participar dessa reunião. E se a gente pensa quais são as mudanças da economia mundial, do sistema mundial, que estão acontecendo já há alguns anos, mas que se aprofundaram com a pandemia, e inclusive tendo como horizonte a recuperação da economia mundial, nós vemos que um projeto fundamental nesse processo é o desenvolvimento do Belt and Road Initiative, da nova Rota da Seda da China, que nesse momento tem 144 países membros, dentro dos quais está a Rússia, com uma parceria estratégica com a China, né? A Rússia volta a ser a porta de entrada da China para a Europa, né? Reconfigurando a Euroásia, África do Sul, o Brasil e a Índia. Agora, por que ela entra no processo de ralentização? Porque, claro, o governo do Brasil muda, então teve um abandono desse espaço de coordenação fundamental da economia mundial, e o governo de Modi na Índia, que também não está interessado, mas essas são questões conjunturais. Eu acho que, médio e longo prazo, a importância estratégica dos BRICS pela participação da China nesse processo e pela importância que está tendo a nova Rota da Seda na reconfiguração do comércio mundial, das cadeias de valor a nível regionais e a nível global, é fundamental.
E o Brasil recuperar um espaço importante dentro dos BRICS é uma questão estratégica de primeira importância. Não só por essas condições que já mencionei, mas também porque os BRICS estão desenvolvendo uma coisa importantíssima, que é dando um novo papel à banca de desenvolvimento. Quer dizer, bancos que têm como objetivo principal financiar o desenvolvimento a partir de projetos de infraestrutura, projetos nos quais a banca privada não está interessada em investir, porque não tem um retorno de curto prazo. Então, eu acho que são vários elementos que fazem dessa participação brasileira nos BRICS uma questão estratégica de grande importância e uma visão de médio e longo prazo que o Brasil está demonstrando quando dá uma importância como a nomeação da presidenta Dilma para ocupar um cargo importante dentro desse espaço de coordenação. Eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Com a palavra, Iole Ilíada. A econômica. Fiquei tão preocupada em passar do tempo que acabei exercendo o poder de síntese que eu nunca imaginei que tivesse. Bom, mas indo à pergunta. Primeiro, eu quero dizer que eu recebi a notícia com muita alegria, de fato, porque me parece que é uma forma de fazer justiça à Dilma. A Dilma pode ter críticas aqui, ali, a condução do governo e a erros que ela cometeu, e eu as tenho, as críticas, mas ela é uma mulher honrada, séria, inteligente, competente, que sofreu um golpe, ou seja, foi sacada do poder após ter sido legítima, democraticamente eleita, e que sofreu um ataque misógino. Veja, ela não foi só sacada do governo, ela foi ridicularizada, como se fosse uma pessoa incapaz. Então, dar este cargo importante para ela, além do reconhecimento que significa do ponto de vista do governo Lula e enfim, dos partidos de esquerda, ao que ela representa, ela é, como disse o Jones, uma pessoa talhada para esse cargo. Ela tem formação para isso. Ela participou da consolidação dos BRICS. E ela, como também já disse o Jones, se dedicou, né, quem conviveu com ela nesse último período sabe que ela se dedicou a estudar a China e conhece como ninguém. Bom, dito isso, qual é o papel que os BRICS podem jogar? Eu quero voltar à minha hipótese, que não é minha, que é de vários analistas, de que nós estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo, articulada com uma crise da ordem geopolítica mundial. Quando eu falo em uma crise sistêmica, crises no capitalismo, que é inerentemente contraditório, são comuns, crises menores, mas eu estou falando de uma crise estrutural, semelhante à que ocorreu, por exemplo, nos anos 30 ou nos anos 70, que são crises de reconfiguração do capitalismo e também de mudanças importantes nesse ordenamento geopolítico internacional. Eu acho que nós estamos vivendo este momento, tendo claro que sempre, basta pegar esses dois exemplos que eu citei, a solução dessa crise demora, né, décadas, 2 décadas, às vezes mais. Então, nós estaríamos, segundo essa visão com a qual eu partilho, nós estaríamos envolvidos nessa transição que são momentos bastante turbulentos. E momentos de incerteza. Não está dado qual será a saída, qual será o fim desse processo. Não está dado. Neste momento, o que nós temos? Os Estados Unidos, que são a potência hegemônica ainda, a maior potência, buscando a todo custo manter o seu poder nessa ordem internacional, o que faz com que eles recorram cada vez mais a táticas belicistas, né? Recorram cada vez mais a uma política de guerra. Como é que o Brasil vai se colocar nessa transição? Ele vai ficar refém, ficar à mercê, esperar que as grandes potências façam essa disputa, ou ele vai tentar ser um sujeito? Quando dizemos isso, logo nos olham e dizem: o Brasil, tudo bem, o Brasil pode ser o maior país da América Latina, pode ter um território imenso, uma população, mas perto desse jogo de gigantes, o Brasil é um player muito impotente. Ele de fato é impotente, se olharmos por esse ângulo,
Por isso que ele precisa participar de articulações mais amplas. Nisso se enquadra a articulação latino-americana, a integração latino-americana, mas se enquadra também, a meu modo de ver, os BRICS. Os BRICS, para além disso que nós já discutimos, que eles são para onde está o dinamismo da economia mundial, está se deslocando, né, do Ocidente, o chamado Ocidente, para esse setor, para esse lado do mundo. E os BRICS estão bem ali, né? Os outros países dos BRICS estão bem ali. E vários países, outros menores, já manifestaram, inclusive, a intenção de participar desta aliança, desta articulação. Portanto, eu acho que os BRICS podem jogar um papel importante, porque se nós queremos uma ordem multipolar, multilateral, para além do discurso, isso só vai acontecer se nós formos capazes de construirmos polos alternativos ao imperialismo norte-americano. Então, eu acho que os BRICS podem jogar esse papel, e acho que para o Brasil é fundamental, porque a escolha aqui é participar como um ator protagonista, potente, claro, dentro do seu tamanho, mas via integração latino-americana, via BRICS, ou ficar esperando que as grandes potências resolvam seu problema e ficar à mercê disso.